Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui de abertura do semestre letivo, de boas-vindas, né, aos nossos alunos. Vou compartilhar aqui com vocês, enquanto o pessoal vai acessando o material. Aqui, então hoje nós vamos dar boas-vindas, né, aos nossos estudantes. Temos aqui dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, formação pedagógica em Ciências Biológicas e segunda licenciatura em Ciências Biológicas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, nessa live de hoje, né, eu sou a professora Maria Cecília, sou coordenadora do curso, e nessa noite eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, da nossa instituição, falar um pouquinho sobre os cursos, né, sobre a estrutura curricular, da nossa metodologia de ensino. E eu espero que essas informações aí sejam bem valiosas para todos vocês. E quero dizer que a gente está muito feliz e animado com o início desse novo semestre, com uma expectativa muito boa aí com o ingresso de todos vocês no curso. Bem, para começar, eu vou apresentar aqui o material que eu preparei para vocês. Enquanto isso, no chat, vocês podem ir colocando as dúvidas, as perguntas, sugestões, todas são bem-vindas. Nós vamos estar aqui acompanhando. Eu não vou estar conseguindo verificar o chat ao vivo, mas nós estamos aqui, né, com o nosso professor mediador, que vai estar auxiliando vocês em algumas dúvidas. Aí depois também as dúvidas que ficarem eu vou respondendo. Podem ficar bem tranquilos, que a gente vai fazendo esse alinhamento no decorrer dessa nossa live. Vamos ter também uma lista de presença, que a gente vai colocar o link ali no chat para vocês responderem. E quero dizer, né, então, que sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui com as nossas informações. Bem, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Maria Cecília, eu sou formada em Ciências Biológicas, com ênfase em biotecnologia, tenho mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e sou doutora em Biotecnologia e Biociências aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Logo após finalizado o doutorado, eu também fiz um pós-doutorado na área de genética molecular e nesse período eu ingressei aqui como professora na Uniaselv, né? Esse ano eu completo 9 anos, né, dentro da instituição e agora dentro da coordenação de cursos. Então, além dos cursos, né, das licenciaturas em Ciências Biológicas, também sou coordenadora do curso de Gestão Ambiental. Bem, a gente sabe que esse momento, né, é um momento formativo, que marca aí o início de uma nova etapa, né, na vida acadêmica e profissional de cada um. Mas além de ser um momento formativo, ele também é um espaço de acolhimento. Então, quero que vocês se sintam também acolhidos aqui dentro dessa live. E a gente sabe que é um momento que traz muitas emoções, né? Cada um de vocês chega aqui com uma história, tem uma expectativa, sentimentos a partir, né, dessa nova fase da vida de vocês. Então, para a gente começar a nossa live, eu queria propor aqui um check-in emocional. E queria, né, que vocês colocassem no chat, para a gente ir acompanhando, como vocês definem o sentimento que vocês têm nesse momento, né? Como é que vocês estão chegando, né, para esse novo ciclo aqui dentro do curso? Quero saber se vocês estão animados, estão curiosos, ansiosos, o pessoal que está empolgado, cheio das expectativas, tem aquele que está tranquilo, né? Tem aquele que está um pouco desesperado. Então, coloquem ali no chat para a gente ir acompanhando como é que está o sentimento de vocês para iniciar o curso. E quero dizer para vocês que nós estamos aqui com essa mesma expectativa, né? E a gente espera que vocês se sintam acolhidos, que essa live traga muita informação, muita orientação, e que vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que isso é importante, né? Vocês estão aqui no curso de graduação, ensino superior,
Vamos ter aqui futuros professores, né, de ciências e biologia. E a gente espera que no final dessa jornada acadêmica, né, vocês tenham traçado aí uma trajetória de sucesso. E nós estamos aqui para acompanhar vocês, orientar e trazer, né, a melhor experiência possível dentro do nosso curso. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nova etapa, né, na jornada acadêmica de vocês. Muito bem. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a nossa instituição, né? Acho que muitos são alunos novos aqui, para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura, né, da proporção que é o Centro Universitário Leonardo da Vinci. Então, a Uniaselv, ela é atualmente a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e está entre as maiores do Brasil. Então, nós temos aí mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes, né? Reunindo aí cerca de 500 mil estudantes em todo o país. Então, dentro da sua estrutura, a Uniaselv conta com mais de 1.200 polos de educação à distância, presentes em todos os estados aqui do Brasil, e com uma equipe, né, de docentes composta por cerca de 1.200 professores regentes e mais de 180 professores mediadores, né? Estão aí esperando, ansiosos vocês, né, para o início desse semestre letivo. Então, a Uniaselv, ela é reconhecida, né, com nota máxima, né, nota 5 nas avaliações institucionais do Ministério da Educação, tanto no ensino presencial quanto na modalidade de educação à distância. E agora, esse ano, em fevereiro de 2025, nós celebramos 26 anos de uma trajetória dedicada a uma educação de qualidade. Então, sejam bem-vindas, né, à nossa instituição. Para começar, eu vou deixar aqui uma dica bem interessante para vocês, que é o site de boas-vindas à EAD da Uniaselv. Vamos colocar aqui no chat para vocês terem esse link, tá, de acesso a esse site. E aqui eu oriento a vocês, né, que estão iniciando agora na instituição, para acessarem, e vocês vão ter aí vários vídeos, materiais orientativos de como acessar o ambiente virtual, por exemplo, como é que eu vou acessar minha sala de aula virtual, como eu vejo o cronograma das minhas aulas, como eu acesso o Teams. Então, tem vários vídeos curtinhos ali, com umas explicações bem fáceis e didáticas, para que vocês tenham acesso, né, essa base para começar o estudo de vocês. Então, o link vai ficar ali no chat, vocês podem acessar, por favor, e explorem esse site aí que foi feito, né, especialmente pensando nos alunos ingressantes aqui na instituição. Aqui também vai ficar gravada essa nossa live, então vocês podem acessar ali dentro dos boas-vindas, selecionando o curso, vocês conseguem rever também essa nossa live aqui dentro do site de boas-vindas. Então, não deixem de acessar, tá bom? Ali vocês também vão ver a questão de canais de atendimento. Então, tem bastante informação importante aqui para que vocês possam, né, começar ali o estudo com mais tranquilidade. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a integração do processo de ensino e aprendizagem. Quero que vocês observem essa imagem e vejam, né, dentro da estrutura que o centro do nosso processo de ensino e aprendizagem, da nossa modelagem de estudo, é o aluno. Então, toda a nossa estrutura, toda a nossa organização, ela é pensada para oferecer para o nosso estudante, para o nosso aluno, né, uma educação de qualidade. Então, aqui vocês conseguem ver os diversos atores pedagógicos e estruturas, né, que vocês têm aí para auxiliar durante o trajeto, né, de vocês no curso. Então, além da reitoria, pró-reitoria, temos os NDEs e o colegiado do curso, temos o coordenador do curso, né, que estou aqui hoje apresentando para vocês essa estrutura. Nós temos, né, os atores pedagógicos, o professor regente e o professor mediador, que são
dois professores importantíssimos nesse processo de ensino-aprendizagem, né? São eles que vão estar com vocês em sala de aula. Os dois têm uma interação muito bacana ali durante as aulas, eu vou explicar para vocês um pouquinho para frente. Então, são o suporte, né, que vocês têm ali de orientação. Além disso, nós temos tutores de prática, perceptores de estágio, né, para os cursos ali que exigem essas figuras presentes lá no polo. Temos o intérprete educacional, o intérprete de Libras, né, além do tutor administrativo, né, que é responsável ali para tirar dúvidas administrativas, correção das avaliações. Então, toda essa estrutura, ela foi pensada e ela organizada, né, para oferecer para vocês o melhor acesso ao ensino e aprendizado aí no decorrer do nosso curso. Bem, falar um pouquinho quais são os benefícios da nossa metodologia, né? Então, aqui na Unicel, a gente tem uma metodologia chamada Codex, que é uma metodologia que foi desenvolvida especialmente para a nossa instituição de ensino. Essa metodologia, ela possui um ambiente de aula organizado e eficiente, né? Onde o aluno, ele tem uma participação ativa no seu aprendizado, né? Isso vai gerar um aprendizado mais profundo e focado, uma vez que ele consegue realmente participar de todas as etapas do seu aprendizado. Ele tem acesso a especialistas, né? Então, os professores regentes e mediadores são profissionais formados na área do curso, né? São pessoas especialistas naquela área do conhecimento. Tem um suporte personalizado e próximo, né? Através dos canais de atendimento, no chat da aula ao vivo, através dos protocolos, tanto com o professor mediador, como com a nossa tutoria interna. Tem uma interatividade e proximidade, então as aulas ao vivo permitem, né, essa interação do aluno ao vivo, né, com os professores, com os demais alunos da sala. Então, isso permite, então, esse ambiente, né, que eu já tinha comentado, organizado e eficiente para passar para vocês todo o conhecimento, né, que vocês precisam para formação superior. Bem, nesse slide eu trago aqui um pouquinho o que vocês vão encontrar nas nossas aulas, tá? Então, só para vocês entenderem, né, dentro da nossa metodologia, as turmas, elas são organizadas por disciplina. Então, dentro daquela turma, vão estar todos os alunos que estão cursando a mesma disciplina com você. Então, nessa disciplina, você vai ter um professor regente, que ele vai ser especialista naquela área do conhecimento. Por exemplo, né, dentro do curso de Ciências Biológicas, nós temos a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humanas. Então, aquele professor que vai estar ali, ele é especialista naquela área e ele vai estar trazendo um conhecimento, o conteúdo daquele material da disciplina. O professor mediador, ele também é formado na área de conhecimento e ele vai atuar orientando e mediando esse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele vai estar ali junto com o professor regente na sala de aula, ele vai estar respondendo vocês no chat da aula, qualquer dúvida que tenha. Por exemplo, quando você tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha ali na plataforma do Teams, ele abre o microfone para vocês perguntarem, tá? Então, para vocês entenderem, as nossas aulas, elas são organizadas no formato de videoconferência mediada. Então, elas são ao vivo, de forma online, com esses dois atores pedagógicos, né? Isso permite um maior controle do professor mediador sobre áudio, câmeras e entradas de cada aluno, né? Então, tem uma interação do aluno direta no chat da aula. Então, após encerrada a aula, aquele chat vai continuar ativo. Então, se o aluno tiver alguma dúvida, ele for rever a aula, ele pode voltar lá no chat e tirar dúvidas. E também durante a aula ao vivo, como eu falei, né, dentro da ferramenta do Teams, que é a ferramenta que a gente utiliza para as nossas aulas, o aluno tem a possibilidade de levantar a mão, fazer a sua pergunta, né? O mediador vai estar ali organizando os alunos conforme a ordem que é levantado a mão. Então, isso gera essa interação direta e ao vivo nas aulas com o professor.
E, além disso, né, nós temos aqui uma metodologia de ensino inovadora para atuação em sala de aula, que foi desenvolvida exclusivamente para os nossos alunos aqui na Uniaselv, que a gente chama de metodologia Codex. Bem, para vocês entenderem, né, como que é estruturada as nossas aulas, posso dizer aqui que nós temos 3 momentos principais, tá? Nós temos o momento antes da aula, que é um momento muito importante, principalmente aqui, né, tratando de alunos na educação à distância, né, porque a gente tem aqui o protagonismo dentro do estudo. Então, antes da aula, os alunos precisam acessar esse conhecimento disponibilizado nas trilhas formativas. Então, ao acessar o ambiente virtual, vocês têm acesso à trilha de aprendizagem da disciplina. Nessa trilha de aprendizagem, tem lá o livro didático da disciplina, que vocês têm tanto no formato digital quanto no formato em PDF. Dentro da trilha tem videoaulas, aulas mais curtinhas, de assuntos específicos ali relacionados a cada conteúdo do livro da disciplina. Tem sugestões de materiais complementares, podcasts, enfim, uma gama de ferramentas e estudos que está disponível para vocês lá na trilha de aprendizagem. Então, antes da aula ao vivo, é muito importante que vocês tenham essa consciência de acessar esses materiais, tá? Então, durante esse momento, se vocês tiverem dúvidas, dentro do AVA de vocês, vocês conseguem também abrir um atendimento ao professor mediador, ele já vai orientando vocês, tirando eventuais dúvidas que surjam antes da aula ao vivo. O segundo momento é a aula ao vivo com os professores regente e mediador. Então, durante a aula ao vivo, o professor regente ele vai aprofundar esse conteúdo que você já fez uma leitura prévia, né? Um aprendizado mais ativo, trazendo reflexões, atividades práticas, ele vai trazer estudo de caso e também vai tirar as dúvidas, né? Então, é muito importante que você já tenha um conhecimento prévio, para que durante a aula ao vivo esse conhecimento seja aprofundado e você possa também tirar dúvidas que venha, né, já ter surgido durante seu autoestudo. E depois da aula continua, né, esse processo que a gente chama da consolidação da aprendizagem. Então, no pós-aula, vocês vão revisar os conteúdos, realizar as autoatividades. Então, a partir no livro da disciplina, depois de cada unidade, de cada tópico, né, das unidades de conteúdo, tem as autoatividades. Além disso, algumas disciplinas têm atividade de aprendizado ou antigo simulado, então vocês acessam lá dentro, né, da trilha da disciplina, o simulado da disciplina, que é uma atividade que vai reforçar, né, todo o conteúdo que vocês aprenderam ali. Então, só para vocês entenderem, né, a dinâmica da aula, né, é importante que vocês não venham só para o momento da aula ao vivo, mas que também tenham esse entendimento da importância, né, do autoestudo e de acessar os conteúdos antes de vir para a sala de aula, tá bom? Bem, como é que funcionam, né? Qual é a dinâmica das aulas? Então, cada disciplina, ela é dividida em 4 semanas. Então, você vai estar cursando uma disciplina por mês. E em cada semana vão estar sendo trabalhados conteúdos das unidades didáticas dessa disciplina. Então, na primeira semana, na aula ao vivo, vai ser abordado o conteúdo da unidade 1 do livro didático da disciplina. Então, é importante que durante essa semana da aula, a semana que antecede, né, essa aula ao vivo, você acesse lá a trilha de aprendizagem. A trilha ela é separada por unidade, então você acessa a unidade 1 da trilha, faça a leitura do material, né, verifique ali os materiais complementares, os vídeos e venha para a aula já com esse conteúdo estudado. Na segunda semana, vai ser abordado o conteúdo didático da unidade 2 do livro da disciplina, né? Além disso,
o professor também vai abrir um momento para tirar dúvidas do conteúdo anterior, porque depois da aula você foi fazer, né, as atividades, fez uma revisão, pode ser que surjam algumas dúvidas. Então, na segunda aula também vai ter um momento para tirar dúvidas que ainda ficaram. E o professor vai trabalhar o conteúdo da unidade 2. Na terceira semana, né, serão trabalhados os conteúdos didáticos da unidade 3 da disciplina. Então, nessa semana, né, que decorre a aula 3, você vai acessar sua trilha, vai lá na unidade 3 da disciplina, ver o conteúdo, para, na aula da semana 3, o professor trabalhar esse conteúdo e você tirar dúvidas em sala de aula. Por fim, na semana 4, é uma semana destinada ao aprofundamento desses conteúdos, tá? Então, essa semana é a semana ali que já vai ter a revisão final da disciplina, né? Então, a avaliação final da disciplina, desculpem. Então, a avaliação final, ela aborda o conteúdo, né, geral da disciplina, de todas as unidades. Então, o professor pode trazer ali uma dinâmica de revisão, fazer algumas questões, né? Por exemplo, tem professores que gostam de trazer questões que caem na prova do ENAD. Então, para vocês já irem se familiarizando com esse tipo de questões. Estudo de caso. Tem alguns professores também que trazem profissionais da área para falar um pouquinho da sua experiência profissional, para trazer, né, uma aplicação mais prática desses conteúdos vistos em sala de aula. Então, a semana 4 é uma semana bem interessante. Essa aula, ela é ao vivo, fica gravada também. E depois vocês, quem não puder participar ao vivo, consegue também verificar a gravação de aula ali no aba de vocês. Bem, trouxe aqui um pouquinho o objetivo, né, do curso de licenciatura, formação pedagógica e segunda licenciatura em ciências biológicas, tá? Dividi aqui por curso, então eu vou falar um pouquinho de cada um, e aí no final a gente faz um compilado de todos, tá? Bem, para os alunos, né, do curso de licenciatura em ciências biológicas, né, primeira graduação, licenciatura plena em ciências biológicas, qual que é o objetivo do curso? É formar, né, professores capacitados para lecionar na educação básica, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e também profissionalizante. Então, o principal campo de atuação de um licenciado em ciências biológicas é como professor. Então, ele pode atuar tanto em escolas públicas, privadas, né, no ensino fundamental quanto no médio, e trabalhar as disciplinas relacionadas à biologia, ciências da natureza e áreas afins, tá? Outra área de atuação do licenciado em ciências biológicas também é no âmbito da educação ambiental. Então, pode atuar em projetos, programas educativos voltados à conscientização e à preservação ambiental, tanto em escolas quanto em instituições, né, que promovem a educação ambiental. Para o curso, né, para os alunos que estão aí matriculados no curso de formação pedagógica em ciências biológicas, o objetivo do curso qual é? Habilitar os profissionais, né, formados em curso de bacharelado para atuar na docência, tanto na educação básica, né, junto às disciplinas de ciências e biologia. Então, o curso de formação pedagógica, ele é destinado àqueles profissionais que já têm uma primeira formação, têm um bacharelado, têm uma graduação e querem atuar na docência da educação básica, tá? Então, é importante que dentro dessa gama de profissionais bacharéis, né, não é todo profissional que pode, né, cursar a formação pedagógica em ciências biológicas, tá? De acordo com as diretrizes e resoluções do Ministério da Educação, nós precisamos que sejam profissionais formados
em bacharelado em áreas afins às ciências, né? Então, por exemplo, quem tem só o bacharelado em ciências biológicas e quer fazer a complementação, a formação pedagógica e outros cursos, né, que tenham áreas afins com o curso, tá? Então, não é importante, né, que vocês tenham em mente a importância disso, né? É uma determinação do Ministério da Educação, então por isso que a gente, sempre quando vocês ativam a matrícula, é importante incluir essa documentação no aba de vocês, para que ela seja validada e o curso, vocês possam seguir realizando o curso sem problemas, tá bom? A segunda licenciatura em Ciências Biológicas tem como objetivo ampliar a atuação do professor, ou seja, é aquele profissional que já é habilitado na docência, já fez uma primeira licenciatura e agora ele quer ampliar a sua área de atuação. Então, a segunda licenciatura em Ciências Biológicas, ele vai poder trabalhar, então, as disciplinas, tanto, né, no ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, quanto no ensino médio, de Ciências e Biologia. Importante, tá, pessoal? De acordo com a resolução, né, do ano passado, de maio do ano passado, do Conselho Nacional de Educação, somente primeira formação em áreas afins podem cursar a segunda licenciatura em Ciências Biológicas, tá? Então, por exemplo, aqui só é possível alunos com a primeira licenciatura em Ciências da Natureza ou licenciatura em Educação Física, de acordo, né, com essa tabela organizada dentro dessa resolução do Ministério da Educação. Então, por isso é uma informação importante que eu queria colocar aqui para vocês, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho da estrutura dos cursos? Então, para você verificar a matriz curricular do seu curso, quando você acessa o ambiente virtual, tanto pelo computador como pelo Leo App, baixando o aplicativo ali no celular, você vai abrir essa página. Dentro dessa página, no menu lateral esquerdo, você tem a opção Meu Curso. E quando abre essa opção, vocês têm ali a matriz curricular, tá? Eu aproveito essa imagem aqui para vocês também verem um pouquinho como é, né, organizado o ambiente virtual. Então, ali em cima vocês vão ter um carrossel com as disciplinas que vocês estão cursando. Clicando ali na disciplina, vocês vão ter trilha de aprendizagem, acesso às aulas ao vivo, acesso às avaliações. Então, tudo que vocês precisam tá dentro do ambiente virtual. Na aba esquerda ali tem orientações sobre estágio, a biblioteca virtual, os comunicados, ali alguns atendimentos, sobre o financeiro. Então, explorem bastante o ambiente virtual de vocês, porque ali vocês têm bastante informações e bastante, uma estrutura bem organizada ali de acesso a tudo que vocês precisam durante o curso, tá bom? Bem, vou dividir aqui um pouquinho para cada curso, tá? Então, vou começar primeiro falando da licenciatura em Ciências Biológicas. O curso de licenciatura em Ciências Biológicas, ele possui 8 módulos ou 8 semestres, tá? E ele é dividido da seguinte forma: cada módulo possui 4 disciplinas teóricas ou regulares, que a gente chama, e uma disciplina de prática pedagógica, tá? Então, essa estrutura vai até o 4º módulo, tá? Então, vocês vão ter 4 disciplinas de prática pedagógica. Qual é o objetivo dessas disciplinas? É vocês já estarem em contato com o ambiente escolar, tá? Então, depois eu vou falar cada uma delas, mas vocês já vão estar indo para a escola, observando alguns ambientes escolares. Então, cada uma das práticas pedagógicas, elas têm objetivo de aprofundamento dentro do ambiente escolar, e vocês vão estar realizando ali algumas observações e estruturando um portfólio, tá? A partir do 5º módulo, nós temos as disciplinas de estágio curricular obrigatório, tá? Então, as disciplinas são 4 estágios, né, a partir do 5º módulo, totalizando 400 horas de estágio, de acordo, né, com as diretrizes nacionais ali dos cursos de licenciatura.
Além disso, a partir do 5º módulo, a gente tem as disciplinas de estudo contemporâneo e transversal. Essas disciplinas são totalmente online, tá? Elas não têm aula ao vivo, como as demais disciplinas. E todas as avaliações e o material, ele está disponibilizado lá no AVA de vocês. Além disso, faz parte também da matriz curricular do curso 80 horas de atividades complementares, que eu vou falar na sequência, né? O que são essas atividades complementares, e 394 horas de atividades de extensão. Bem, sobre as práticas pedagógicas, ainda da licenciatura em Ciências Biológicas, nós temos 4 práticas, tá? Essas práticas, elas já vão propiciar uma vivência, né, uma experiência dentro do ambiente profissional, esse é o objetivo da prática pedagógica. Então, vocês já vão para a escola observar, né, e cada uma dessas práticas ali, ela vai ter um objetivo, cada uma tem uma trilha de aprendizagem bem específica, com orientações e tudo que vocês precisam fazer. Além disso, né, tanto as disciplinas de prática pedagógica como estágio, vocês têm uma aula específica uma vez por mês, tá? Com o professor da disciplina, e elas ocorrem durante todo o semestre, tá? Então, é importante destacar aqui, para quem está fazendo a licenciatura em Ciências Biológicas, tá? Que durante cada disciplina, vocês vão ter um encontro por semana das disciplinas regulares, e das disciplinas de prática pedagógica e estágio, vocês vão ter uma aula por mês, além da aula da disciplina regular, tá? Então, uma aula específica com o professor orientador para auxiliar nas atividades, tá? Então, essa daqui são as 4 disciplinas de prática pedagógica. Então, a gente tem a carreira e sucesso, desafios contemporâneos, a instrumentalização para o ensino de ciências biológicas e a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. A partir do 5º semestre, o 5º módulo, a gente entra nos estágios supervisionados, tá? Então, também são 4 estágios: o concepções pedagógicas do ambiente escolar, o estágio ensino fundamental, o ensino médio e a vivência educativa. Então, cada um desses estágios também tem um objetivo, e vocês vão estar trabalhando um nível de ensino separado em cada um desses estágios, tá? Nas aulas, o professor vai explicar certinho para vocês, depois eu vou comentar um pouquinho sobre os estágios e a documentação necessária, mas vocês vão ter, dentro da trilha de aprendizagem, tem toda a orientação, toda a documentação necessária para que vocês vão a campo de estágio, tá? Com relação à formação pedagógica e à segunda licenciatura, como são cursos de complementação pedagógica, são cursos mais curtos, né? Então, eles têm duração de 1 ano e são compostos por 2 módulos, 2 semestres, tá? A estrutura dos módulos é a mesma, apresenta 4 disciplinas teóricas ou regulares no módulo e uma disciplina de prática pedagógica, tá? A prática pedagógica nada mais é que o estágio de vocês, tá? Ele é obrigatório e vocês precisam ir para campo de estágio para realizar essa carga horária determinada na matriz curricular. Além disso, nós temos também as atividades de extensão. Então, para a formação pedagógica, né, ela é 116 horas, e para a segunda licenciatura, 94 horas de atividades de extensão. Vou explicar na sequência para vocês mais em detalhes sobre isso, tá bom? Indiquei aqui também quais são as práticas pedagógicas da formação pedagógica e da segunda licenciatura, e a carga horária que vocês têm de prática pedagógica no curso. Importante, tá? Segundo a licenciatura, a gente sabe que tem muitos alunos que já têm experiência profissional, já estão em sala de aula, atuando em outras áreas, e abrem atendimento ali com relação ao aproveitamento, né, da experiência docente. O que acontece? Não temos mais esse tipo de aproveitamento, tá? Porque daquela resolução que eu comentei lá do Conselho Nacional de Educação, ela exige que o aluno tenha no mínimo 100 horas de estágio
por disciplina, por estágio em ambiente escolar. Então, como já é um curso, né, de complementação e você já tem uma matriz, uma carga horária menor, as 200 horas de estágio que a gente coloca na matriz é o mínimo que vocês precisam estar realizando de estágio durante o curso. Então, por isso que a gente não pode fazer esse aproveitamento e diminuir a carga horária de estágio na segunda licenciatura em Ciências Biológicas. Então, por isso que vocês precisam estar cumprindo a carga horária de cada uma dessas disciplinas de prática pedagógica, tá bom? Bem, com relação ao estágio, é um tema bem importante aqui dentro dos cursos de licenciatura, né? A gente sabe que os alunos enfrentam algumas dificuldades com relação a convênio, termo de compromisso. Então, é importante que essa disciplina vocês vão estar cursando ela durante o semestre inteiro, tá? Agora, no primeiro mês, já vai ter a primeira aula com o professor, ele vai passar todas as orientações, documentações, mas é muito importante que vocês tenham em mente que quanto antes se organizarem com campo de estágio, com escola, com convênio, às vezes tem escolas que já são conveniadas com a Uniaselv, e tem outras escolas que, né, precisa firmar esse convênio. É importante que vocês, no início do semestre, já procurem o campo de estágio, porque é muito comum os alunos irem deixando, daí as escolas têm um número de vagas, né, destinadas a estágio, fica difícil conseguir escola para fazer. Então, a organização aqui é muito importante. Dúvidas? Aqui nesse link, dentro do ambiente virtual de vocês, nos estágios e empregos, tem um campo ali, estágio obrigatório. Vocês acessando ali, tem toda a informação sobre documentação, como inserir termo de convênio, como inserir termo de compromisso, ter tudo bem explicadinho ali. Acessem quanto antes esse material, verifiquem as dúvidas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Peçam auxílio ao polo de vocês, porque eles podem inserir essa documentação para vocês no sistema, eles têm o conhecimento de todo esse processo e eles também têm contato conosco para estar auxiliando, tá? Coloquei aqui os dois principais documentos que são importantes para vocês, e é muito importante essa informação. Antes de iniciar o estágio, é obrigatório a entrega do termo de convênio e o termo de compromisso. Sem esses dois documentos homologados dentro do seu ambiente virtual, você não consegue acessar o campo de estágio, tá? Todas as horas, elas são contabilizadas por geolocalização. Então, dentro do aplicativo Leo App, vocês ativam essa geolocalização e quando chegam lá na escola, vocês validam ela através desse aplicativo, tá? Então, ali dentro dessa aba de estágio obrigatório, tem todas essas informações. O professor da disciplina, ele vai estar passando para vocês isso durante as aulas, não se preocupem, mas eu só deixo aqui para vocês terem ciência e conhecimento de que é fundamental esses dois documentos, tá? Que eles são obrigatórios para que o aluno possa realizar o seu estágio. Bem, com relação às atividades de extensão, a gente sabe que a matriz curricular dos cursos já exige bastante, né, uma carga horária de vocês, diversas atividades, mas é importante falar aqui das atividades de extensão, porque elas fazem parte da matriz curricular, tá? Então, elas são obrigatórias, de acordo, né, com a resolução do Ministério da Educação, onde eles preconizam que 10% da carga horária total da matriz curricular do curso, elas compõem essas atividades de extensão. Então, desculpem. As atividades de extensão, elas envolvem diretamente a comunidade, tanto local, regional, nacional, e elas vão estabelecer uma relação entre a comunidade acadêmica, entre a universidade e a sociedade. Então, é uma forma da gente estar levando todo o conhecimento, toda a estrutura e toda, né, o aprendizado que é desenvolvido dentro das instituições de ensino,
está levando para a sociedade. Então, é uma questão socioeconômica, é uma questão muito, social muito relevante, né? Então, nós temos dentro do ambiente virtual um ambiente só sobre extensão. Ali vocês encontram todas as orientações. Aqui nesse link tem como vocês acessam um e-book, tá? O e-book tem várias orientações de como realizar as atividades de extensão, o porquê que ela é obrigatório, qual que é o objetivo, vocês conseguem verificar tudo ali no e-book. Dentro do portal aqui da extensão, vocês conseguem verificar quantas horas vocês já realizaram, qual que é a carga horária total do curso, quanto que falta para vocês validarem de atividades, tá? Importante. Não é qualquer atividade de extensão que vocês podem realizar, tá? Dentro desse portal da extensão, vocês acessam todos os projetos que estão vinculados ao curso que vocês estão realizando, tá? Então, vocês têm que aderir a um projeto, executar e depois enviar, né, as evidências dessas atividades para validação da tutoria interna, tá? Não se preocupem, porque a gente vai estar falando isso no decorrer do curso, os professores vão estar lembrando vocês e detalhando isso nas aulas, né? Quais são os projetos que estão vinculados àquela disciplina que vocês já podem aproveitar e ir desenvolvendo. A gente vai trabalhar muito isso. O que eu quero que vocês tenham em mente hoje é que para que essa carga horária seja cumprida durante a realização do curso, é muito importante um planejamento de vocês. Então, a gente já tem as disciplinas de prática pedagógica, tem estágio, então não deixem acumular tudo no final do curso, tá? Já vejam agora no início quais são os projetos que vocês já podem aderir, podem estar realizando na comunidade local de vocês. Se tiverem dúvidas, vocês podem abrir atendimento, que a gente auxilia vocês nesses projetos. Mas é importante que quando vocês aderem a um projeto, vocês conseguem baixar um arquivo, e esse arquivo tem toda a orientação de como desenvolver, quais são as etapas, os materiais, sugestões, atividades e um cronograma bem detalhado, tá? Então, já acessem ali o portal, vejam quais são os projetos que vocês têm, que vocês já podem estar se organizando para desenvolver, tá bom? E a gente está aqui para apoiar vocês durante esse processo todo. Além disso, a gente tem as atividades complementares, tá? Para ver um pouquinho mais das atividades complementares, tem um regulamento que vocês conseguem baixar ali dentro do ambiente virtual de vocês, tá? As atividades complementares são atividades extra classe, né? E elas são divididas em algumas categorias. Por exemplo, participei de uma palestra e recebi um certificado. Então, esse certificado pode ser validado como atividades complementares. Nós temos as masterclasses, que eu vou comentar um pouquinho com vocês daqui a pouco sobre isso. Então, a participação nas masterclasses, vocês também podem validar como atividades. Fiz algum saída de campo, fiz alguma visita técnica. Além disso, vocês também podem validar os cursos livres. Aqui no AVA, né? Verifiquem ali, tem um carrossel de cursos livres. Muito importante, já vou aproveitar o gancho dos cursos livres, mas a gente tem aqui para os cursos de licenciatura o Ambiente Avance. Ali no Ambiente Avance tem um material riquíssimo que foi desenvolvido para vocês, e ele é dividido em cursos livres, e vocês podem, no final do curso livre, vocês recebem um certificado de carga horária, e essa carga horária também é possível validar aqui como atividades complementares, tá? Então, são atividades que são obrigatórias para serem realizadas durante o curso. Então, vão a cada semestre fazendo uma carga horária e incluindo ali. É importante que essas atividades tenham que ser realizadas no período que você está cursando, né? Não pode ser atividades que vocês fizeram antes de ingressar no curso, são atividades desenvolvidas durante o decorrer da sua graduação, tá bom? Dúvidas, tem ali dentro do portal de vocês conseguem abrir um atendimento e a gente consegue auxiliar também. Bem, vou falar um pouquinho de alguns diferenciais que nós temos aqui dentro dos cursos da Uniacel. Já comentei com vocês sobre a Masterclass,
né? Então, são palestras, né, que trazem profissionais renomados aí em diversas áreas do conhecimento. Então, essas palestras, elas acontecem de forma online, ao vivo, né? E elas geram certificados que podem validar como atividade complementares. Então, são temas bem relevantes aí dentro das áreas de formação. Então, vocês recebem a divulgação por vários meios de comunicação, então é muito importante que vocês fiquem atentos, tá? Para participar, contribui muito aí para o desenvolvimento de vocês. Além disso, a gente tem a Jornada de Integração Acadêmica, que é um evento de iniciação científica gigante aqui dentro da instituição. A gente tem agora aqui no segundo semestre a abertura, né? A joia sempre acontece no segundo semestre letivo, então agora, 25/2, a gente tem a abertura da joia agora em agosto. Tem salas temáticas para discussão de trabalhos, todos esses trabalhos que vocês vão desenvolvendo ali durante as práticas pedagógicas, vocês podem fazer o resumo e enviar para participar da joia, tá? Os melhores trabalhos, eles são selecionados para publicação na revista Maiêutica. Então, nós temos revistas científicas aqui dentro da instituição, por área de conhecimento. Então, a gente tem a revista Maiêutica das Ciências Biológicas. Vocês podem, então, terminar a graduação já com um artigo científico publicado numa revista. Olha que bacana, né? Para quem quer continuar com mestrado, fazendo doutorado dentro da área acadêmica, ou mesmo, né, para a formação profissional, a gente sabe que o currículo e a produção de conteúdo é muito importante, então vocês finalizam a graduação já tendo, né, um artigo científico publicado. Além disso, além das masterclass, que são eventos maiores, né, que trazem aí dos cursos, a gente também tem lives específicas dos cursos, né, das áreas interdisciplinares. Por exemplo, agora em agosto a gente vai ter a semana das licenciaturas, então a gente vai ter várias palestras com profissionais da área, que é bem importante para trazer aí um pouco de conhecimento e aplicação, né, dos conteúdos. A gente tem vários participação de eventos, projetos, programas por curso, temos bolsas de iniciação científica, temos também a questão da internacionalização da educação, né, com as bolsas de intercâmbio. Então, tem uma gama aí de projetos que vocês podem estar participando. E, além disso, a gente tem ali uma ferramenta muito importante, que são os laboratórios virtuais. Aqui dentro do curso de Ciências Biológicas, a gente tem alguns laboratórios muito interessantes. Eles trazem uma realidade muito próxima de um laboratório físico, e você se vê realmente fazendo aquela atividade prática. Esses laboratórios virtuais são trabalhados ali durante as disciplinas, então, normalmente na quarta aula, o professor faz ali uma prática, e o objetivo é realmente vocês aplicarem os conhecimentos, né, aplicar o conteúdo trabalhado nas disciplinas de forma prática, então, através dos laboratórios virtuais. Então, cada disciplina, quando você acessa o ambiente virtual, seleciona a disciplina, ali tem um link laboratórios virtuais, se vocês já querem ir explorando, conhecendo os laboratórios disponíveis, acessem lá, que é um ambiente muito legal, muito bacana, e vocês podem realizar quantas vezes quiserem. Depois do fim da disciplina, o laboratório fica disponível. Ah, não, eu quero fazer mais uma vez aquela prática, vocês podem retomar. Então, é um material que foi desenvolvido para vocês, e a gente quer que vocês aproveitem ao máximo aí todo esse conteúdo que vocês têm no ambiente de aprendizagem de vocês. Pois bem, antes de chegar aqui para o nosso final, eu trouxe aqui algumas dicas que eu acho importante, né, para quem está aí iniciando na vida acadêmica, né, especialmente aqui nos cursos à distância, no curso de Educação à Distância, onde a autonomia, o autoestudo é um componente aí muito importante, tá? Por isso eu separei aqui algumas dicas para que vocês possam otimizar o tempo de vocês, né? E transformar o estudo aí numa prática eficaz no dia a dia. Vamos lá? Primeiro,
que eu trouxe aqui. Crie um cronograma de estudos, tá? Então, ter um cronograma, a gente sabe que é fundamental em várias áreas da nossa vida, né? Porque ele vai ajudar vocês a organizar o tempo, a visualizar as tarefas que precisam ser feitas, que isso é muito importante, né? A minha sugestão, o ideal é montar, já que as nossas disciplinas ocorrem por semana, montar uma agenda semanal. Então, vocês vão incluir momentos de estudo, revisão do conteúdo, algumas pausas, né? Realização das autoatividades. Então, esse planejamento vai evitar que acumule muita coisa para um dia só e que vocês consigam chegar na aula ao vivo já com esses momentos organizados, né? Coloquei aqui também, estabeleça metas diárias e semanais, né? A gente sabe que fracionando, né, as nossas metas como pequenas conquistas, elas vão mantendo aquela motivação em alta. Se você põe uma meta semanal diária muito grande, é muito difícil você conseguir naquele dia realizar tudo aquilo. Então, por exemplo, né, um exemplo simples aqui, ler um capítulo ou um tópico da unidade 1 por dia, ou revisar um conteúdo por semana, né? Então, tudo que era muito grande, por exemplo, eu tenho a unidade 1 inteira para estudar. Se eu dividir essa unidade 1 por tópicos, todo dia estudar um tópico, no final da semana, antes da minha aula, é muito mais fácil de eu alcançar esse objetivo, né? Então, por isso que eu trago aqui para vocês também, para estabelecer metas diárias, metas pequenas, né? Importante, utilize recursos diferentes, né? Então, cada pessoa, a gente sabe que tem uma forma diferente de aprender. Então, alguns absorvem melhor lendo, outros ouvindo, outros precisam assistir, né? Então, o que eu trago para vocês é explorar esses diversos formatos, né? Que isso vai deixar o teu estudo mais dinâmico e vai facilitar, né, a fixação desse conteúdo com o que a gente traz aqui para auxiliar vocês nisso? Acessem a trilha de aprendizagem. Lá tem vídeos, tem artigos, tem podcasts, né? Tem diversas ferramentas para que colaborar aí, então, para vocês estudarem, tá? Então, não deixem de acessar ali o ambiente virtual, que vocês vão ter vários recursos e vejam qual recurso se adapta, né, à forma que vocês consideram melhor para aprender. Além disso, faça anotações e resumos, né? Escrever ajuda, né, a consolidar o aprendizado. Uma leitura depois da aula, né, do conteúdo, faça resumos. Tente escrever com as próprias palavras, né? Isso ajuda muito a você entender o que você está estudando, né? Faça revisões, né? E eu trago aqui também, agora falando em faça resumos com as próprias palavras, porque a gente fala isso muito nas questões dissertativas, né? Vocês têm, nas avaliações da disciplina, tem 4 avaliações. As 2 primeiras são objetivas, né? São realizadas de forma online. E a terceira avaliação, ela é discursiva. Também é realizada de forma online, vocês têm consulta para fazer essa avaliação. E nessa avaliação, são 2 perguntas. E aqui eu trago para vocês verem como essas avaliações online, elas também são um momento de estudo e aprendizado, né? Então, por exemplo, busque responder utilizando as suas próprias palavras, né? Faça um resumo daquilo e escreva com as suas próprias palavras. É muito importante isso, né? A própria tutoria interna, quando faz a correção dessas questões, ela vai priorizar e vai buscar sempre que o aluno escreva, né, de uma forma que ele consiga passar o que ele entendeu sobre aquele assunto. Então, isso é muito importante, tá? Outra dica que eu trouxe aqui é pratique o aprendizado ativo, né? O aprendizado ativo é aquele que você se envolve com o conteúdo, tá? Então, resolver exercícios, criar mapas mentais,
explicar o conteúdo para outra pessoa, porque não, né? Estamos falando aqui de futuros professores. Então, já exercitem, né, essa questão do ensinar, do explicar para outra pessoa. Isso é muito importante e ajuda muito no aprendizado de uma forma mais ativa, né? Quanto mais você pratica, mais você aprende, né? A sexta e última dica: mantenha um ambiente de estudo organizado, né? A gente sabe que um ambiente organizado influencia diretamente na concentração. Então, um ambiente com um mínimo de distrações, né? Você vai focar o teu cérebro a entender realmente aquilo que precisa, né? Direcionar o teu foco para o estudo. Então, nesse sentido que eu trago aqui para vocês também do ambiente organizado. E, por fim, né, não menos importante, mantenha um equilíbrio, né? A gente sabe que cuidar do corpo e da mente faz parte também do processo de aprendizagem, tá, pessoal? Então, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, eles vão favorecer o rendimento nos estudos e também no seu bem-estar geral. Então, a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente acaba precisando, né, selecionar as prioridades, mas eu acredito que esses 3 pontos são bem importantes para vocês, né, tomarem cuidado. E por fim, lembre-se, né, que o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina, né? Então, acho que a grande chave aqui para vocês, que eu deixo, é manter a constância, né? Não é, por exemplo, estudar muitas horas por um único dia, né? Mas estudar aos poucos, um pouquinho todo dia, né? Então, manter essa regularidade, essa constância, né? Então, com disciplina, a gente sabe que os resultados aparecem e o aprendizado, ele vai se tornar mais, posso dizer, sólido e duradouro. Então, não deixem, né, que disso, de lembrar disso, sobre constância e disciplina. Eu acho que aqui, falando com futuros professores, né, já alguns já são professores atuantes, a gente sabe o quanto isso é importante, né, também na sala de aula. Tá quase dando aqui nosso horário, vou passar aqui para mais algumas orientações e a gente já está finalizando. Bem, outra dica importante que eu quero deixar aqui para vocês é sobre o guia do estudante, tá? Como eu falei, o ambiente virtual de vocês tem muita ferramenta, muito conteúdo, muito material e orientações, tá? Então, ali na aba, no menu lateral esquerdo, quando vocês acessam o ambiente virtual, a gente tem a opção de atendimentos. Aqui, nessa opção, são opções de atendimentos mais administrativos. Então, ali selecionando o novo atendimento, vocês vão ter várias abas para solicitar orientações. E aqui também tem o guia do estudante. No guia do estudante é um documento, tá? Um PDF, que ele está separado ali por vários tópicos, desde modelo de ensino, oferta das disciplinas, avaliações, perdi uma avaliação, o que eu faço agora? Reprovei numa disciplina. Então, ali vocês vão ver que a gente tem as segundas oportunidades para realizar as avaliações que o aluno perdeu, porém, para abrir a segunda oportunidade, tem algumas regrinhas, então ali está explicado. Para quem reprovou numa disciplina, a gente tem agora o exame de férias, que é uma opção bem interessante para você refazer recuperar a média da disciplina, então ali também tem orientação, reposição de avaliação, enfim, aqui dentro do guia do estudante, vocês conseguem várias orientações. Li o guia do estudante, tenho dúvidas, entra ali no novo atendimento e ali você também consegue tirar suas dúvidas. Dentro das disciplinas tem a aba Fale com o Mediador, tem o canal para falar com a coordenação de curso, tá? Quero dizer para vocês que aqui dentro do ambiente virtual vocês têm vários caminhos para estar conversando com a gente está à disposição para auxiliar vocês no decorrer do curso, então não hesitem em entrar em contato.
Entrem, né, participem das aulas ao vivo. Eu acho que é uma ferramenta incrível para vocês estarem em contato com os professores. Ali aproveitem para tirar suas dúvidas ao vivo. Não consegui tirar dúvida ao vivo, não consegui assistir a aula ao vivo, assistir a gravação. Dentro da disciplina, vocês conseguem acessar ali com o Fale com o Mediador, tem dúvida do conteúdo. Explorem esses canais de atendimento, tá? Porque nós estamos aqui abertos para estar auxiliando vocês nessa jornada, ok? Agora, para fechar a nossa noite, porque já está dando aqui 1 hora de live, eu quero propor para vocês uma segunda reflexão, tá bom? No início dali, vocês colocaram como vocês estavam se sentindo, né? No início da minha apresentação. E eu quero ver agora, depois de todas essas orientações, informações que eu passei aqui para vocês, qual é o sentimento, né, que vocês têm agora depois de tudo que vocês ouviram, né? Se deu uma aliviada nas emoções, como é que vocês estão se sentindo? Então, eu vou colocar aqui, e conforme eu vou explicando cada um aqui dos nossos exemplares, vocês coloquem ali o númerozinho no chat para a gente acompanhar como é que está a evolução do sentimento de vocês, tá? Então, depois de tudo que eu falei aqui para vocês, né? Coloquem ali o número 1, se vocês estiverem empolgados como um beija-flor, né? A gente sabe que o beija-flor, ele está sempre em movimento, né? Eu acho que bate as asas constantemente ali, está sempre em busca de novos lugares, explorando ali o doce, né, das flores. Então, se vocês estão animados para esse novo semestre, né, prontos para aprender e explorar aí as novas ideias, coloquem ali que vocês estão o número 1 igual ao beija-flor. O número 2, a gente tem uma raposa curiosa, né? Então, para aqueles alunos que estão cheios de perguntas, né, com a mente aberta a questionamentos, para explorar novos ambientes, e também as possibilidades e desafios que venham a surgir, né? Coloquem ali que vocês estão como a raposa número 2. Determinados como uma formiga, né? Que é aqueles que estão focados e prontos para trabalhar arduamente, né? As formigas, elas são sinônimos de trabalho em equipe, de persistência, né? Então, aqueles que têm seus ideais e para quem está motivado a superar os desafios. Então, quem está se sentindo ali como uma formiga super determinada e trabalhador, coloca o número 3. Estou perdido como uma abelha sem colmeia, né? Para quem está um pouco desorientado aqui, muitos fora da sua colmeia e com esse início de semestre, né? Mas que ainda pode encontrar o seu caminho a tempo. Então, eu espero que todas essas orientações aqui tenha dado um norte, um foco para vocês, né? E que vocês possam, a partir de tudo que eu falei aqui, né, se sentir um pouquinho mais confiantes e parte de todo esse processo. Quem está igual ao número 5 ali, confiante, né? Como um leão, para aqueles alunos, né, que estão seguros e prontos para enfrentar o semestre com coragem, então coloquem ali o número 5, bravos e vão superar todos os desafios, né? Ou o número 6, aquele que está pronto, né? Brilhar como um vagalume, então que já tem a sua luz própria e que está certo desse caminho que escolheu. Então, coloque o número 6 ali para a gente acompanhar como é que está, né, o nível aí de interação de vocês pelo chat, tá, pessoal? Eu fico muito feliz aí com a participação de vocês, né? Só tenho que agradecer a todos por estarem aqui acompanhando. Essa live ela vai ficar gravada, então se você tem alguma dúvida, quiser retomar, ali no link do site de conteúdos da Uniaselv, ela vai estar disponível. Retomem. Eu quero dizer para vocês que a gente está muito feliz e muito animado com o início desse novo semestre e falar para vocês, né, que deixar a mensagem de que vocês não estão sozinhos,
que vocês podem contar com o nosso apoio durante essa caminhada. A gente sabe que tem muitas dúvidas, e que qualquer dúvida, sugestão, orientação, nos procurem através dos canais de atendimento, né? Toda a nossa equipe, os professores, mediadores, tutores administrativos estão aqui prontos, né, para auxiliar, e estamos na expectativa aí para esse início de semestre, todos muito felizes com vocês participando disso tudo, tá bom? E para fechar a nossa noite, que eu já passei aqui do meu tempo, queria deixar, né, para finalizar aqui a mensagem do Leonardo da Vinci, que é o patrono aqui da Uniaselv, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E eu tenho certeza, né, que vocês estão aí, não vão se arrepender de tudo esses desafios, né? Toda a energia que a gente precisa destinar para uma graduação, mas que o resultado, né, e o final ali, a formação de vocês, com certeza é muito importante e é gratificante para todos nós. Tá bom? Então, eu desejo para vocês um bom estudo, um ótimo início de semestre, e a gente está aqui para trabalhar junto com vocês, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação, obrigada ao nosso professor mediador que está aí no chat acompanhando vocês, e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Uma boa noite, pessoal!